Família querida, povo de Deus, forte abraço aí, graças a Deus, tempo de alegria, de comunhão, de meditação, de aprendizado, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua face sobre nós e nos conceda, nos transmita, infunda paz ao nosso coração, às nossas mentes e corações sejam perfeitamente guardados em paz, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é digno, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém? Graças a Deus, irmãos e irmãs, grande privilégio a gente estar aqui mais um dia e compartilhando, repartindo, né? Mais uma semana aí, e podendo comungar, né? Podendo repartir esse pão bendito nessa mesa preparada pelo Senhor na nossa viração do dia aí. Somos os companheiros do caminho, aqueles que repartem o pão enquanto caminham. Amém? Esse é o propósito. Então, muitos irmãos chegando aí, tomando lugar à mesa, e enquanto isso, ainda é tempo também de você convidar outras pessoas, trazer outros irmãos e irmãs para estarem nesse tempo de mesa com a gente, tá bom? Um forte abraço aí para todo mundo, amigos tão queridos. Hoje eu tive o privilégio de ver, né, de tocar mãos aí com um amigo muito querido, o Kleiser e a Mary, casal muito precioso. E a gente se vê depois de tanto tempo, eles estão sempre aqui com a gente. Então, uma alegria muito grande. Amém? Privilégio mesmo, graças a Deus. Então, a gente segue meditando aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. É o que a gente vai dar sequência, mas a gente vai orar, vai pedir que Deus realmente sim colocar, né, nosso coração diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus tome dessa palavra e comunique virtude ao nosso coração, tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Oh, Paizinho, obrigado mesmo pela tua graça e pela intimidade, porque o teu Espírito está em nós, nós estamos no Senhor, o Senhor em nós no Senhor. A mente de Cristo, o Espírito de Cristo em nós, nos conduzindo, revelando a nós virtude e conhecimento. É isso que nós queremos, Pai, é te conhecer e prosseguir em te conhecer, ter comunhão contigo e uns com os outros, como corpo vivo de Cristo, Pai. Que nossas ligações sejam cada vez mais fortalecidas, esse vínculo inquebrável do teu amor fortalecido mesmo entre nós, e o nosso entendimento transformado, nossos olhos iluminados, no discernimento do corpo, no discernimento da família, para que através da nossa vida sejam benditas todas as famílias da terra, Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Muito bom. Então, Paulo escrevendo aqui a Timóteo, né, ele diz assim, que os últimos dias seriam tempos assim muito desafiadores. E desafiadores por quê? Por causa dessa confusão de fé, ou por conta de uma deterioração da fé. A gente vai estar compartilhando um pouco sobre isso, né? Pessoas que vão ter a sua fé corrompida. Por isso que é essencial que a gente tenha a nossa fé fortalecida. Então Pedro escreve e diz assim: desenvolvam, acrescentem à vossa fé conhecimento, virtude, né? Então nós temos que trabalhar o desenvolvimento da fé, porque se a nossa fé não for desenvolvida, nós nos tornamos o que? Míopes, infrutíferos, estéreis naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amados, por que isso é essencial? Porque Deus nos abençoou para frutificar. Deus não nos fez para nos abençoar, Deus nos abençoou
e nos gerou abençoados para frutificar, para que esse fluxo, para que esse movimento de frutificação revelasse através da nossa vida as virtudes de Deus. Então Deus nos gerou para assumir essa vocação, essa responsabilidade, essa tarefa, esse desígnio, essa comissão de sermos a materialidade, a visibilidade das suas virtudes invisíveis. Amém? Essa é a nossa fé. Mas ele diz que quanto mais o tempo passar, Jesus também fala sobre isso, né? Não é só Paulo falando aqui para Timóteo, Jesus diz, olha, nos últimos dias virão tempos difíceis, porque as pessoas tomadas de um senso de direito. Então as pessoas vão usar as suas crenças, deixa Deus ministrar o seu coração, porque hoje a gente vai tratar muito sobre isso. As pessoas vão usar a sua crença na defesa do direito e não no cumprimento do propósito. Então é muito comum as pessoas pensarem que tudo aquilo que Deus nos entregou como palavra, como promessa, né, como o Espírito Santo, tudo é para defesa do nosso direito, para que a gente contemplasse, né, a realização dos nossos desejos e direitos, e não para que a gente cumprisse esse propósito. E aí as pessoas têm dificuldade também de falar de propósito, porque soa, né, cumprir um propósito como fazer um serviço, né, e não como alcançar plenitude de identidade, né, plenitude de natureza. Então, o propósito de Deus na nossa vida é plenitude de natureza, é plenitude de ser. Amém? Não é plenitude de fazer. Em fazendo, revelar o ser que somos. Amém? Glória a Deus. Mas aí Jesus diz que quanto mais o tempo passar, isso vai ficar mais difícil, porque as pessoas vão ver no fazer a forma de garantir o direito, porque isso é um ensino de demônio. Foi esse o ensino que o diabo colocou lá no início e que ele está passando ao longo do tempo de um para os outros, que é o que faz a mentalidade humana. Então a mentalidade humana, a sabedoria humana, a ciência humana, ela é pautada num ímpeto animal, terreno e demoníaco. Então esse demoníaco não é esse demoníaco estereotipado, fabuloso, né? Porque muita gente vê um demoníaco assim de fábula, de Conde Carochinha, aquela coisa de achar que o capeta vai fazer uma igreja de capetões. Não, amados. Ele está permeando a nossa vida com um espírito anticristo. Tudo aquilo que é anti-oferta, tudo aquilo que é anti-entrega, tudo aquilo que é anti-propósito, tudo aquilo que é pró-direito, pró-individualidade, pró-defesa, pró-interesse pessoal, isso é anticristo. E muitas vezes isso é feito em nome de Deus, né? Então por isso que esses são ensino de demônios, que ele chama aqui de quê? De espíritos enganadores. Então isso vem lá desde o início, lá no jardim. Ele vem dizendo em nome de Deus. Não, para você chegar em Deus mesmo do jeito que você está querendo, você vai ter que fazer isso. E aí Jesus diz, olha, cada vez mais, à medida que aumentarem as crises e as dificuldades, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. Jesus está falando de tempos como esse, tempos de desconstrução das estruturas humanas. Então ele fala, toda vez que uma estrutura humana for comprometida, as pessoas vão se empenhar na defesa do direito. Por que está sendo? Qual é a maior dificuldade que nós estamos enfrentando nesses tempos difíceis agora? É porque nós estamos querendo enfrentar toda essa circunstância na defesa do direito, né? Na defesa da sobrevivência, não no cuidado propriamente com a vida. E muitas vezes a própria igreja ela está alheia a essa ideia do cuidado, porque ela também está impregnada desses ensinos, desses espíritos enganadores, desses ensinos de demônios, né? E de forma institucionalizada. Então Paulo está dizendo, ó, nos últimos dias isso vai ser assim. Jesus fala também, ele vai dizer, por causa da defesa do direito, o amor se esfriará de quase todos os corações. Ora, aquilo que não é fundamentado no amor de Deus, oh querida, ela entrou, linda demais. Meu marido, pastor Paulo Júnior, tem vários negócios assim.
Isso é porque ela está aqui na outra sala. Beijão, bem. Você é preciosa demais, mulher de fé. Então, é o seguinte, essa é crente, amado. Essa é crente, virtuosa. Então, esses tempos são difíceis por causa disso, porque as pessoas, na defesa do direito, elas vão se afastando do amor. E aquilo que não é fundamentado, aquilo que não é enraizado no amor, não é fé. Então presta atenção, mano. Expectativa de amor não é fé. Conhecimento de amor é fé. Expectativa de amor é desejo. Cobiça. Conhecimento de amor é fé. Então, a fé, ela é a forma como a mente de Cristo trabalha. A expectativa, a crença, é a forma como a mente anticristo trabalha, opera. Então, se eu faço alguma coisa na expectativa da recompensa, isso não é fé, isso é crença, é anticristo. Agora, se eu faço na certeza da entrega, então isso é Cristo, isso é fé. Amém? Glória a Deus. Amém. O pessoal, e agora o assunto aí. O assunto aí foi para as reminiscências aí. Amém. Então, aí Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo então o seguinte, que isso que retrata, né, o cenário, isso vai ficando cada vez mais difícil, assim, porque essa sabedoria humana vai sendo calcada, vai sendo alimentada por algo que é animal, é instintivo, é terreno, porque é comércio, né? É vantagem, e por isso é demoníaco. Então ele diz então que para sustentar isso, as pessoas, para sustentar essa mentalidade religiosa, crente, dogmática, institucionalizada, litúrgica, né, divinizada, as pessoas criam regras proibitivas. Então vamos deixar o Espírito de Deus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A santidade e a vida, né, com Deus, ela não é de caráter proibitivo. A santidade não diz não cobiçarás. A santidade diz amarás. A lei diz não cobiçarás, mas a lei nunca santificou ninguém. Então, pela lei, no estrito cumprimento, no limite da obrigação da lei, ninguém nunca foi aperfeiçoado no sentido de encontrar o propósito eterno da sua vida em santidade. Porque quando nós falamos de santidade, nós falamos de a santidade que é a correspondência da vida com o seu propósito eterno. Isso é que é santidade. Então, santidade é a forma como a nossa vida vai se revelando, né, uma expressão própria, genuína e equivalente daquilo que é o seu propósito eterno. Então, a santidade não é de caráter proibitivo. Ninguém vai se tornar santo pelo não fazer. Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz o quê? Ele diz: aquele que mentia, não minta mais. Então, aquele que mentia, o delito, o pecado, não minta mais a lei, antes fale a verdade. Então é o falar a verdade que santifica, e não o não mentir. Então aquele que roubava, o pecado, não roube mais a lei, antes trabalhe. Então ninguém fica santo de não roubar.
Tem gente que pensa que essa coisa passiva, proibitiva, tem gente que está se contentando de não mentir, mas também não fala a verdade. Ele não é uma expressão da verdade. Ele não mente. Ele não engana ninguém, mas ele também não ilumina ninguém. Ele não rouba, mas ele também não trabalha. Como é que pode uma pessoa não roubar e não trabalhar? É simples. Se você faz as coisas apenas pela sua remuneração, isso não é trabalho, isso é prestação de serviço. Isso é emprego, não é trabalho. Trabalho é aquilo que a gente realiza em materialidade a virtude que a gente quer comunicar, sem expectativa de recompensa, mas com a perspectiva de comunicação de virtude. Amém, irmãos? Isso é santidade. Então, a santidade é aquele que não foi corrompido pelo comércio. Porque onde é que o diabo se corrompeu? A palavra de Deus diz que ele foi sinete da perfeição até o dia que se encontrou comércio no coração dele. Então, na medida em que nós temos uma sociedade cada vez mais comercial, e o que é comércio? É fazer tudo na defesa do direito, da recompensa, do reconhecimento e da remuneração. Então, na medida em que nós temos uma sociedade cada vez mais comercial, então nós temos também que o amor está se esfriando e essa sociedade está corrompida. Por isso, a palavra de Deus diz que nos últimos dias as cidades do mundo se chamarão Babilônia, porque é a mãe de toda a prostituição. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo vai fazer movido por algum tipo de interesse e não por amor genuíno. Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? Porque a fé é a fé que dá vida ao justo. O justo viverá da sua fé. E qual a relação entre a justiça e a fé? É porque a justiça é a materialidade do amor e a fé é a instrumentalidade do amor. Então, o amor na instrumentalidade da fé opera a justiça. Glória a Deus, amados. Aleluia, graças a Deus. Então, aí a gente compartilhou ontem que uma vez que a gente tem esse discernimento, essa percepção, essa sensibilidade, então nós somos o que? A comunidade acolhedora. Nós não somos a comunidade da censura. Nós não somos a comunidade do juízo. Nós somos a comunidade do acolhimento. Então nós acolhemos para assumir a responsabilidade do ensino, da correção e até da punição. Então, é a igreja que vai saber ensinar com justiça, corrigir com justiça e até punir com justiça. Quando a igreja não ensina, não corrige, não pune, ela não está realizando a sua vocação santificadora da comunidade. Amém? Então, quando ela é indiferente à ignorância, quando ela é insensível à falta de entendimento e quando ela é negligente, né, à punição. Ela negligencia a punição, ela é insensível à falta de entendimento e ela é indiferente ao conhecimento. Então, os processos santificadores são processos de acolhimento. Então a gente acolhe e assume a responsabilidade. E aí não somos nós que fazemos juízo. Por isso que a palavra de Deus diz o que compete à igreja. Compete à igreja pôr para dentro. Então, amado, vou falar uma coisa assim, é muito triste essa coisa do ensino de demônios, porque a gente, numa esquisitice de santidade, a gente acha que santidade é você estabelecer as regras para poder entrar.
meu amados. A gente acolhe, a gente põe todos para dentro. E santidade são os processos relacionais que determina quem vai continuar dentro. Então o critério para poder entrar é merecimento. Santidade são as condições para permanecer dentro. Então só não permanece dentro quem se rebela. Então só tem uma coisa que pode me separar da santidade, é rebeldia aos processos de Deus. Por isso que santidade, antes de tudo, é submissão. Por isso que santidade não é padrão comportamental de uma premissa proibitiva. Ninguém se tornou santo cumprindo um padrão proibitivo. O próprio Deus disse: eu estou dando a lei e já vou explicar para vocês que a lei é só um tutor. A lei é para garantir um mínimo social. Então Deus deu a lei para garantir um mínimo social. Aquilo ali é o mínimo da obrigatoriedade. Ninguém é aperfeiçoado, ninguém alcança plenitude pagando dízimo. Vamos falar rasgado aqui. Dízimo é o mínimo do compromisso para quem não tem nenhuma revelação de responsabilidade. Se eu não tenho nenhuma revelação de responsabilidade, se eu não me sinto responsável, se aquilo que a minha vida representa não assume, não acolhe responsavelmente os desafios da comunidade de quem eu sou cuidador, então, no mínimo, eu cumpro uma obrigação. Lei é o mínimo. Não matar é o mínimo. Não mentir é o mínimo de convivência comunitária. Mas as pessoas tomadas pelo Espírito em processo de santificação e de santidade, elas vão sendo aperfeiçoadas no entendimento que elas vão acrescentando a sua fé virtude, a sua fé dela vamos trabalhar. Por isso que está cheio de gente aí debaixo de obrigações, de leis de controle, de tutela e não de redenção. São leis de controle e tutela, mantendo pessoas infantilizadas que não assumem suas responsabilidades, mas são diligentes cumpridores das suas obrigações para merecerem estar dentro. Por ignorância. Por ignorância. Espíritos enganadores. Ensino de demônios. Pessoas que passam a vida inteira infantilizadas, cumprindo o mínimo das suas obrigações para se julgarem merecedoras. Porque está na Bíblia, amados. Está na Bíblia. Jesus diz assim: muitos vão chegar diante de mim e vão dizer em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Por quê? Porque essas pessoas entenderam que a palavra de Deus era um instrumento de salvação. Deixa Deus explicar algo no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus falar. A palavra de Deus é reveladora de salvação e é instrumento de santificação. Então a palavra de Deus, em revelando salvação, nos possibilita santificação. Então eu não tenho que usar a palavra de Deus para minha própria salvação. Não, porque a salvação já foi operada. A palavra de Deus, em revelando salvação, nos instrui para maturidade em santificação. E muitas pessoas continuam usando a palavra de Deus para a sua salvação. E Jesus diz: aquele que vive para se salvar, ainda que usando a palavra de Deus, está perdendo a sua alma. Por isso que o amor de muitos esfriará, porque as pessoas estão julgando salvação como direito de quem cumpriu as prerrogativas proibitivas. Não tem nada a ver. Tanto que quando o diabo vem tentar o próprio Filho de Deus, Jesus, em pessoa, você acha? Então o que o diabo vai fazer quando ele vai tentar Jesus? Ele vai dizer o quê? Lança-te do amados. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus, Paulo está dizendo, espíritos enganadores. Onde está isso? Está lá na
torre, no pináculo do templo. Onde é que está lá o espírito enganador e o ensino de demônio? Está lá no miolo do jardim do Éden, está lá no pináculo do templo, falando em nome de Deus. E ele diz assim: está escrito. Vamos ler aqui, ó. Desculpa, amados, assim, essa intensidade, mas olha aqui, ó. Está aqui, ó. Ele colocou Jesus no pináculo do templo. Ele não colocou Jesus na sala central do prostíbulo. Ele não colocou Jesus na mesa principal do cassino. Ele colocou Jesus no pináculo do templo, na cidade santa. Sabe aquilo que a gente idealizou de cidade santa, de lugar mais alto do templo, mais perto de Deus, e disse assim: se você é filho de Deus, lança-te daqui, faz uma extravagância, provoca a sua fé, faz uma coisa doida em nome de Deus, porque está escrito que Deus dará ordens aos anjos para te salvarem, para te sustentarem. E Jesus diz: também está escrito, não coloque Deus à prova. Não confunda a obrigatoriedade da tua salvação com a soberania da sua vocação. Deus não está aqui cumprindo a obrigatoriedade de nos salvar, mas Deus está aqui cumprindo de forma soberana o propósito de que nós sejamos pessoas completas, maduras e responsáveis. Gente que amadureceu, que encarnou a sua semelhança. Por isso, ele está dizendo que esse processo de santificação é pela palavra. Então, e aí nós temos que entender que essa palavra não é um instrumento para alimentar nossas expectativas. A palavra é para fundamentar nossas convicções. Então a palavra de Deus é para gerar uma consciência e não para alimentar uma carência. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. A palavra é para ir lavando as impurezas. É um instrumento de purificação. Então a palavra não é porque eu ficar lá lendo a Bíblia, tentando encontrar promessa para salvar minhas realidades. Eu tenho que buscar na palavra de Deus a promessa que vai orientar minhas decisões, e não que vai salvar meus equívocos. A palavra não é para que eu aprenda aqui de que maneira Deus vai me proteger da minha estupidez. Mas a palavra é para Deus iluminar minha insensatez, me curar, destruir as fortalezas que existem na nossa mente. Por isso que Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: nossas almas são poderosas em Deus para destruir esses sofismas. O que são sofismas? Sofismas são espíritos enganadores, são ensinos de demônios, são coisas ditas em nome de Deus que têm aparência da verdade, mas não correspondem à verdade. Porque são sofismas, por quê? Porque estão alimentando carências, estão fomentando direitos e não inspirando responsabilidade, compromisso, acolhimento, vida, transformação. Então, ele diz assim, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, através dessas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Então, por que nós somos santificados pela palavra? E todas as coisas são santificadas pela palavra. Porque através da palavra de Deus eu vou encontrando, vou descobrindo, vou conhecendo o verdadeiro sentido de tudo na minha vida. É pela palavra de Deus que eu vou entender o sentido da minha saúde e o sentido da minha doença.
É através da palavra de Deus que eu vou entender o sentido da minha força e também o sentido da minha fraqueza. É através da palavra de Deus que eu vou, inclusive, entender na minha vida coisas que às vezes me humilham, me constrangem, que são espinhos constrangedores, mas que são usados por Deus para fortalecer meu caráter. Apesar de toda a humilhação que eu sofro. Só a palavra de Deus vai nos ajudar. Então, nós temos dois elementos santificadores, a palavra e a oração. Depois nós vamos falar sobre palavra, sobre oração. Então, o processo santificador, ele se fundamenta, ele é trabalhado através do quê? Meditar na palavra de Deus. Mas não é meditar como quem busca pelos seus direitos. Não é para usar essa palavra na defesa do direito, não é para depois dizer em teu nome, em teu nome, em teu nome. Essa palavra não é para eu ficar buscando a minha salvação, não. Essa palavra, em revelando a nossa salvação, ela nos instrui no processo de transformação santificador, dando significado. Então a palavra é para que eu encontre o sentido da minha vida, o sentido da minha profissão, o sentido das minhas dificuldades, das minhas lutas. É isso. Para que eu possa enfrentar situações difíceis, relações às vezes até improváveis. Essa palavra que vai nos alimentar para isso. Mas as pessoas, elas buscam na palavra formas de evitar isso. Elas acham que se seguir a palavra de Deus, elas não vão ter dificuldade no trabalho, não vão ter dificuldade no casamento, não vão ter dificuldade com o filho, não é nada disso não, amados. A palavra é para sustentar você, para que quando essa dificuldade aparecer, porque gente é extremamente corrupta a partir de nós, então você não se desespere, você não se entregue ao desânimo. Quando tudo parecer que as suas expectativas foram todas frustradas, a palavra de Deus vai alimentar, sustentar seu coração, para que à luz dessa palavra você enfrente essas situações com determinação, com atitude, com disposição e sempre avançando, nunca retrocedendo. É para que você acolha e não para que você evite. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, essa palavra é para que o propósito de Deus na nossa vida esteja garantido. É isso mesmo, Marilena. É complicado. É complicado. Mas é o seguinte, na verdade, é complicado porque a gente muitas vezes não entende exatamente isso. A orientação dessa palavra. Porque, na verdade, é simples. É guardar no nosso coração essa palavra para que ela nos oriente. Porque a vida é complexa. A vida envolve mudança de temperatura e pressão o tempo todo. A vida envolve a chuva, o sol, o quente, o frio, o longe, o perto, o alto, o baixo. Então a vida é carregada de complexidades. E para enfrentar uma realidade tão complexa, a receita é simples, a gente guarda no coração essa palavra, medita nela, ela alimenta o nosso coração e aí a gente encontra força, discernimento, revelação, sabedoria, sensibilidade para enfrentar essa complexidade. Mas se nós não tivermos essa orientação, aquilo que era complexo fica complicado. Por que uma coisa complexa fica complicada? Porque nós perdemos a direção no meio da complexidade. Mas se nós tivermos a direção no meio da complexidade, nós vamos saber suportar. E como a palavra de Deus diz, nós vamos saber esperar as primeiras e as últimas chuvas, porque nós contamos com a fidelidade de Deus e conhecemos a sua promessa e a nossa mente está lavada. Mas como as pessoas estão carregadas de outros pensamentos, elas estão tentando combinar sabedoria humana com sabedoria divina, então quando aquilo está para florescer, fica sufocado. Ou então elas estão tão rasas que na primeira dificuldade aquilo fenece porque não tem água suficiente. Ou então elas estão tão distraídas que antes mesmo delas se perceberem, o demônio já levou aquilo embora.
mas se essa palavra cai num coração profundo e ela gera raízes e fundamenta nosso pensamento, então nós vamos passar por muitas complexidades. Vai ter sol, vai ter chuva, vai ter praga, vai ter um punhado de coisa, mas aquele que crê e está firmado nessa palavra permanece, porque essa palavra é eterna e o propósito de Deus não pode ser frustrado. Amém. Graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Eu estou assim, crendo firmemente numa meditação que pode orientar nossa vida para um ano extremamente desafiador, mais do que muita gente imagina. Meu sentimento é de um ano de muitos desafios. E não é um ano sombrio, é só um ano desafiador, para ser enfrentado com fé e, consequentemente, um ano de manifestação da glória de Deus através de seus filhos. Um tempo em que toda a criação à nossa volta estará à espera daquilo que pode ser revelado através de nós. Um ano que vai exigir muito das nossas vidas e vai exigir muito da coerência da igreja. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, maravilhosa, suficiente do seu Filho, a comunhão, a revelação, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa meditação, entendendo esse processo de santificação pela palavra e pela oração, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem em paz.